Boa noite, pessoal. Tudo bem? É uma satisfação estar aqui hoje, num momento especial, se aproximando do Natal. E nós temos aqui hoje duas figuras, dois espíritos iluminados, muito importantes, que vêm nos falar um pouco sobre alguém que eles conhecem bem, que é o nosso Mestre Jesus. Então, gente, muito obrigada, de verdade, de coração, por terem aceitado o nosso convite. E como o Lisandro estava falando, né, trouxemos esses dois espíritos iluminados. E eu acho que essa moça que está aqui embaixo no vídeo, que eu acho que vocês vão conseguir ver, eu acho que todo mundo já sabe quem é, né? Então, ela é Maria, a mãe de Jesus. E Maria, muito obrigada pela sua presença aqui. E eu queria te perguntar, primeiramente, como foi a sua vida na infância? Como é a sua história pessoal? Pode contar um pouquinho pra gente? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Claro, eu posso contar um pouquinho sim. Bem, desde criança eu me lembro bem que eu ouvia as mulheres comentando sobre a profecia de Israel. Falavam de um Messias, o enviado de Deus, que nasceria na terra para libertar o povo do sofrimento. E as mulheres se perguntavam quando será que ele viria e quem seria a mãe dele. Tempos depois, eu conheci José e nós ficamos noivos. Eu era ainda muito jovem e certa madrugada, quase manhã, no início da primavera em Nazaré, eu estava dormindo em meu quarto e ouvi uma voz que chamava meu nome. Miriam era meu nome egípcio hebraico, que quer dizer querida de Deus. Então eu acordei e uma estranha claridade invadia o meu quarto. Não vinha da porta e também não era sol. E eu avistei então um vulto de um homem que disse que se chamava Gabriel, que me saudou com muita ternura e anunciou que eu teria um filho e deveria dar-lhe o nome de Jesus. Explicou também que ele seria chamado Filho de Deus e que faria grandes coisas. Lembrei então das profecias e fiquei com muito medo. Afinal, eu não me considerava digna e preparada para tão grande missão, ser mãe do Senhor. E depois de ouvir tudo e pensar um pouco, eu aceitei, com muita alegria, a confiança de Deus em mim. José e eu nos casamos e pouco tempo depois eu fiquei grávida. Olha só, que legal, que Que bacana, que história bacana, né? maravilhosa. Pois é. E aí você comentou aí, então, que se casou, né? Casou e ficou grávida. Então a gente vai aproveitar este gancho para apresentar o nosso segundo convidado, que está aqui conosco, que aceitou também o nosso convite. Agradecemos muito por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco. E nós vamos conversar um pouco com ele agora, que eu acho que vocês também já devem saber quem é. O senhor pode se apresentar para nós, por favor? Claro. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite, não é? Dar um oi para toda a gurizada, como vocês chamam aí em 2020, e agradecer a oportunidade de, mesmo há mais de 2000 anos da nossa passagem pela Terra, a gente ainda ser lembrado por essas crianças, por esses jovens, que são aqueles que vão fazer a passagem, trabalhando, não é? Para o nosso planeta sair de um mundo de provas e expiações e ir para um planeta de regeneração. Então, obrigado a toda a equipe do Boa Nova nesse trabalho. Então, me apresentando, como vocês colocaram, meu nome é José, eu sou mais conhecido como José da Galileia, e fui o pai de Jesus, tive essa honra, não é, de ser o pai dele quando ele esteve encarnado aqui em nosso planeta. E eu lembro desde criança que eu ouvia as pessoas comentando sobre o Salvador, sobre o Messias, aquele que seria o enviado de Deus e que nasceria aqui na terra para libertar o nosso povo de todo sofrimento. E lembro também que sempre perguntavam quem seriam os escolhidos, quem seriam os pais, então, desse Messias.
Olha só que legal. E como que o senhor, e para isso, os pais, como que o senhor conheceu a sua esposa Maria para formar essa dupla tão importante para nos trazer o nosso mestre? A forma com que eu conheci Maria foi um tanto diferente do que os jovens de hoje em dia estão habituados, não é? Talvez vão achar até um pouco estranho. Mas lá na minha época, quando a gente passou pela Terra há 2000 anos, não era tão simples como é hoje, não. Eram as famílias que combinavam os casamentos entre os seus filhos. E foi assim que eu conheci a Maria. Mas mesmo tendo sido um casamento arranjado pelas nossas famílias, logo que nos conhecemos, nós nos enamoramos, nós nos apaixonamos. Os nossos corações bateram muito forte e um sentimento profundo de amor renasceu entre nós. Mas houve um fato muito importante que aconteceu na minha vida. Eu recebi em um sonho a visita de um anjo de Deus. E neste sonho, o anjo me disse que eu deveria aceitar a Maria como esposa e que ela daria luz a um menino e ele se chamaria Filho de Deus e que essa criança faria grandes coisas pela humanidade. Em um primeiro momento a gente leva um susto, não é? A gente leva um choque, mas logo eu aceitei a minha missão. Então, desta forma, nós nos casamos. Apesar de ser um casamento arranjado, foi um casamento com muito amor. Muito bom, que legal, que linda essa história. E aí o senhor comentou que receberam a visita do anjo, que lhes falou sobre uma criança, que seriam os filhos de Deus. E o senhor pode nos falar sobre onde, então, nasceu essa criança, onde Jesus nasceu? Onde nasceu Jesus, não é? Como que o nosso Cristo chega ao nosso planeta. Foi o seguinte, quando se aproximava os dias do nascimento de Jesus, todo o povo da nossa época foi convocado para fazer um recenseamento. O imperador queria saber quantas pessoas moravam na terra da Palestina. Algo parecido como é feito hoje, não é? Para saber a contagem da população. Só que aí eu e a Maria, mesmo sendo nos últimos dias de gravidez, nós tivemos que ir para Nazaré, aonde morávamos. De Nazaré para a cidade de Belém, onde nascemos. E a viagem, então, durou poucos dias, mas foi bem cansativa, árida. Maria já, né, nos seus últimos momentos. Então, principalmente para Maria, que estava quase para dar à luz, foi uma viagem um tanto difícil. Ela deve lembrar e comentar melhor com vocês. Sim, já ia fazer essa pergunta, né? Como é que foi essa viagem árdua, assim? Como foi em Belém, Maria? Pois é, foi uma viagem muito cansativa, assim. Chegando em Belém, todas as hospedarias estavam cheias, devido ao grande número de pessoas que tinham ido para lá por conta do recenseamento. Por conta desse recenseamento, então, a cidade estava lotada. E além de não haver lugar para nós, todas as pessoas na rua começavam a zombar de José e de mim, pois o meu esposo, ele era bem mais velho do que eu, e minha barriga já estava enorme. E aquilo foi me amedrontando. E hoje, eu sei que, felizmente, o anjo Gabriel e uma equipe de espíritos bons estavam conosco e nos encaminharam para uma gruta muito bonita, que servia de abrigo para os animais do campo. E aí, eu comecei a sentir as dores do parto. Não havia enfermeiro, médico, nem hospital, mas felizmente ocorreu tudo bem. E eu estava preparada. Eu tinha levado as roupinhas de Jesus e mantinhas para protegê-lo do frio. Olha só que lindo! Foi muito lindo esse nascimento de Jesus, né? Eu sempre tive curiosidade, assim, de saber como é que ele era. E ele era pequenininho, era fofinho, como é que ele era?
Ah, era um bebê muito lindo. Eu lembro dos seus cabelinhos. Você pode nos mostrar a foto, Nath, de Claro, Jesus? posso sim. Eu lembro dos seus Peraí. cabelinhos, seus olhinhos. Eu o vesti e logo coloquei para mamar. Pouco tempo depois, nós já levamos o Jesus ao templo em Jerusalém para apresentá-lo e dar-lhe o nome de Jesus, conforme o anjo Gabriel havia me orientado. Estavam lá então Simeão e uma profetisa chamada Ana, que assim que viu o menino em meus braços, começou a agradecer a Deus por ter enviado aquele que resgataria os homens das suas imperfeições e ensinaria as coisas boas para as pessoas. Nós ficamos impressionados, mas já sabíamos que Jesus era muito especial. Lembro bem dele pequenininho, dando os primeiros passinhos, quando começou a falar, o primeiro beijinho que me deu. Olha só que legal, que bacana. A gente fica até emocionado vendo isso. É Eu fico verdade. emocionado quando ouço isso, muito lindo, muito legal. Senhor José, conta a história que o senhor teve um sonho, né? Quando ainda estavam na gruta lá de Belém. O senhor pode nos contar a história deste sonho? Como foi isso? Claro, posso sim. Este sonho, ele foi um momento tenso, não é? Logo depois do nascimento de Jesus. Por quê? Apareceu então num sonho para mim um anjo, e esse anjo ele me alertou que eu deveria voltar para Nazaré, que eu não deveria voltar para Nazaré, de onde nós tínhamos vindo até Belém, mas que sim, nós deveríamos ir para o Egito. Mas por que para o Egito, né? É porque Herodes, que era o rei da época, ficou sabendo que estava próximo do nascimento do Messias. Então ele ficou sabendo do nascimento de Jesus. E ele teve medo de perder o poder. Por quê? Porque ele achava que Jesus queria um reino material, que viria a ser o rei da matéria, não é das riquezas mundanas, cheio de ouro e poder. E Herodes, então, ficou muito preocupado com isso. E esse sonho, então, serviu de alerta. Esse anjo me avisou para eu tomar, juntamente com Maria e o nosso menino, um outro caminho. Frisou bastante que Herodes mandou matar todas as crianças com até 2 anos de idade. Observem só o absurdo que ocorreu. E assim nós fizemos então. Quando Herodes morreu, o anjo me avisou em sonho novamente que então nós poderíamos retornar. Então voltamos, Maria, Jesus e eu, para nossa cidade de Nazaré. Olha só que bacana. Gente, eu vou apresentar uma outra foto aqui também, que é quando Jesus estava na idade próxima, né, das nossas crianças aqui da evangelização, entre 9 e 12 anos de idade. E assim, Maria, eu ia te perguntar como Jesus era quando ele estava nessa idade. Ah, Jesus era uma criança linda, alegre, muito amorosa. Gostava muito dos animais. Cresceu sempre muito bondoso, atencioso com todos que ele encontrava. Não perdia uma oportunidade de me ajudar nas tarefas da casa. Era gentil, educado, carinhoso e muito obediente. Consolava os tristes, os doentes, sempre atendia a todos com muito carinho. Muitas vezes eu pensava que ele estava brincando e quando eu ia procurar, encontrava nas estradas, conversando com mendigos, lavadeiras, lavradores, consolando as pessoas, falando de Deus. Certo dia, quando eu e José estávamos em casa, e Jesus entrou com 2 ladrões famosos da Galileia. Conversou com eles, serviu algo para comerem. Nós ficamos apavorados. Ele cuidava deles como se fossem seus irmãos. Olha só, que legal, que coisa, hein? Que impressionante para ele. Ele sempre tratou, então, desde criança, todos indistintamente, né, como seus irmãos. Que coisa linda isso. E senhor José, o senhor lembra também, assim, de algum fato especial dessa época? Lembro. Nós tivemos a oportunidade de conviver com Jesus
E eu posso garantir que todos os dias foram dias repletos de momentos especiais. Mas eu vou contar para vocês um episódio em específico que foi quando Jesus tinha 12 anos. Quando ele tinha 12 anos, nós fomos com parentes e amigos para as comemorações da Páscoa, que ocorria lá em Jerusalém. E era um tumulto, era muita gente naquela época para essa festividade. E quando nós chegamos lá, em volta de Nazaré, Jesus não estava mais conosco. Eu pensei que ele estava com a mãe dele, com a Maria, que vinha num grupo mais atrás. Maria acreditava que Jesus estava comigo num grupo mais à frente e nós ficamos muito assustados, muito perturbados. E voltamos para procurar em toda parte. E ele estava num templo. Encontramos ele, graças ao nosso Pai, em um templo, em meio aos mestres da lei, os doutores da lei. E esses doutores perguntando, e ele respondendo questões muito complexas sobre a lei que o povo seguia naquela época. E a gente conseguiu observar que todos, inclusive nós, estávamos espantados com a compreensão daquele menino, não é, do nosso Jesus de 12 anos, e a forma com que ele respondia a todas as perguntas que eram a ele feitas. Evidente, nós sabíamos que Jesus era diferente das outras crianças da época. E Maria e eu ficamos então aliviados ao ver que Jesus estava bem, mas o advertimos de que não deveria se separar de nós, não é? Sem nos avisarmos. Foi quando nos disse pela primeira vez que ele estava cuidando dos negócios de seu pai e me pediu para trabalhar como carpinteiro. E aí o que aconteceu? Nós voltamos para nossa casa, com resiliência aceitamos, não é, o que ele nos falou, e eu ensinei para ele a minha profissão de carpinteiro e tive a oportunidade de trabalhar com ele um bom tempo, e ele seguiu nessa profissão até os 30 anos de idade. Olha só que maravilha, que família maravilhosa. Então, Jesus ficou com vocês até os 30 anos de idade. E depois disso, o que que ele fez? Ele trabalhava na carpintaria com o José. E naquela época, os filhos seguiam a profissão dos seus pais, né? E ele era um ótimo carpinteiro. Tudo que ele fazia tinha muita beleza. Jesus progredia em sabedoria e inteligência, sempre alegre, irradiando coisas boas por onde quer que ele andasse. Que coisa linda, pessoal. Que bacana ouvir isso. Então, ele ficou até os 30 anos com vocês trabalhando, aprendendo, se desenvolvendo. Meu caro José, quando Jesus completou 30 anos de idade, então vocês disseram que ele ficou até os 30 anos, né? E depois dos 30 anos, o que aconteceu? Como que se desenrolou essa história, por favor? Depois dos 30 anos de Jesus, ele começa a cumprir uma segunda parte da missão dele aqui na Terra, não é? Depois dele ter aprendido muito dentro do núcleo da família, que é essencial para qualquer um de nós que está aqui na Terra, ele sai, então, de dentro de casa e ele passa a cumprir a sua missão fora. Começou a curar cegos, paralíticos voltaram a andar, alimentou multidões de corpo e de espírito, acalmou tempestades. Certo dia, ele alimentou uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. E quando andou sobre as águas do lago de Genazaré. Então a missão dele foi linda, porque Jesus, ele por onde andava, espalhava o amor, ele espalhava a esperança entre as pessoas, ele dava consolo aos necessitados que precisavam. Despertavam nas pessoas a fé em Deus, Deus que é nosso Pai, justo e bom. Foi uma missão linda. E as pessoas carentes, assim como hoje ainda somos aqui na Terra,
ficavam maravilhadas com o que Jesus dizia e mais ainda com o que ele fazia, porque além de falar, o mais importante, ele exemplificava, ele exalava amor. E eu pensava o que seria feito dele, o que aconteceria com ele. Isso angustiava muito o meu coração, porque ele despertava a ira dos poderosos da época, como José comentou antes, que consideravam Jesus uma ameaça. Até que chegou o dia doloroso em que ele foi preso. E foi muito difícil para mim ver o meu filho preso. E todos os apóstolos e os seus seguidores de Jesus esperavam que ele utilizasse os seus poderes para que se salvasse. Todos pensavam que se ele havia curado pessoas, feito de tudo pelos outros, naquele momento extremamente difícil, com certeza ele usaria os seus dons para ajudar a si mesmo. Mas não, ele não fez nada. Deixou-se prender, deixou que eles o crucificassem. Eu lutava para manter a fé em Deus, a fé nessa vontade de Deus, e não me desesperar. E eu sabia que Deus tinha um plano, e um dia eu saberia por que foi necessário que o meu filho morresse desse jeito, que ele morresse crucificado. Que coisa, hein? A gente não tem noção do quanto difícil deve ter sido para vocês passar por estes momentos junto ao nosso mestre. Realmente deve ter sido momentos bem complicados, assim, não é? Por isso que a gente sabe que vocês dois foram pais e mães especiais escolhidos por nosso mestre, né? Que lindo isso. Pois é, meu amigo José, e visto tudo isso, toda essa beleza e toda essa dificuldade, assim, você pode nos dar uma mensagem assim, então, por que será então que Jesus encarnou aqui no nosso planeta, visto toda essa história? Qual foi o objetivo, então, dele ter passado por tudo isso? O senhor pode nos esclarecer? Claro. Na realidade, a gente conhece Jesus, não é desta forma, há 2000 e poucos anos. Mas Jesus, ele é o Cristo, o governador do nosso planeta, desde lá da sua origem, desde a formação da Terra, que foi destinada a receber a humanidade que aqui está. Desde aquele momento de que esse planeta surgiria, Jesus já estava lá. Ele já havia sido escolhido pelo nosso Pai para cuidar do nosso planeta Terra desde a sua formação. Só que houve, então, um determinado momento em que a humanidade precisava de uma orientação um pouco maior e, então, o nosso próprio governador, o nosso próprio mestre, encarnou para nos ajudar em nossa evolução espiritual. Então, ele não tinha necessidade nenhuma de para ele vir na Terra, mas ele veio para nos exemplificar, para nos mostrar o caminho de uma humanidade que ainda se encontrava muito perdida. Então, veio para ajudar a evolução nossa e do nosso planeta. Jesus veio nos mostrar o caminho do bem, que nos leva à evolução e à verdadeira felicidade. Ele era um espírito super evoluído, né? Veio nos exemplificar tudo, assim. E ele também fazia coisas inesperadas, né? Então, como Maria que tu ficou depois que ele desencarnou, né? Foi uma fase muito difícil. Depois da crucificação de Jesus, eu fui morar na Bataneia com alguns dos meus parentes. E quando João e eu estávamos ao pé da cruz, ele pediu que cuidássemos um do outro. E tempo depois, o João veio, então, para cumprir a sua promessa e me convidou para morar com ele, em Éfeso. Nós morávamos numa casinha na parte mais alta da cidade. E ali, nós recebíamos muitas pessoas aflitas, que estavam em grande sofrimento. João pregava o evangelho e eu falava de Jesus. Nós fizemos, então, daquele lugar um refúgio para os desamparados.
E as filas eram intermináveis, de intermináveis pessoas que sofriam, de pessoas desorientadas, de mães que também tinham perdido seus filhos, de doentes que contavam do seu sofrimento, de todas as suas lutas. E nós confortávamos a todos, falando tudo aquilo que Jesus já havia nos ensinado. Sim, deveria ter sido muito maravilhoso, né? Porque Jesus não estava mais presente com o seu corpo físico, mas estava presente nos nossos corações e com a energia que ele emanava, e por vocês também, né? Que conseguiram pegar o exemplo de Jesus, assim, né? Sim, com certeza, foi muito maravilhoso. E o tempo também passou muito rápido. Depois de muitos anos, eu já estava bem velhinha, e certo dia, enquanto eu fazia as minhas orações, eu vi que se aproximava um pedinte, e eu fiquei muito sensibilizada com aquele homem. Nós começamos a conversar, e ele falava do céu, falava de Deus, e sua voz era muito especial para mim. E eu estranhei que ele não me pediu nada. O peregrino, ele comentou, então, das boas aventuranças que aguardavam a todos os devotos e sinceros filhos de Deus. E ele parecia entender os meus sentimentos, a saudade enorme que eu tinha do meu filho. E eu fiquei empolgada e me perguntava quem seria aquele mendigo que me consolava tanto naquele momento. E a sua voz meiga e carinhosa, ela não me era estranha. E eu não conseguia explicar a razão de toda aquela emoção que eu sentia naquele momento. Foi então quando ele estendeu as mãos e me disse com profundo amor: Minha mãe, venha aos meus braços. E eu fiquei muito comovida e vi nas suas mãos e pés as marcas da cruz. E nesse momento, então, eu compreendi a visita amorosa que Deus me enviara. Abracei meu filho querido e quis me ajoelhar diante dele para abraçar e beijar os seus pés. Mas ele se levantou e se ajoelhou aos meus pés. Beijou as minhas mãos e disse, carinhoso, que tinha vindo me buscar, porque Deus queria que eu fosse no seu reino a rainha de todos os anjos. A minha alegria era imensa. Eu lembro de ter ficado tonta e caí ao chão. E quando despertei, já estava no plano espiritual. Logo depois, eu pude abraçar o meu filho e todos os outros amigos que lá me aguardavam. Hoje eu entendo e sei que eu e Jesus nos encontramos no plano espiritual antes mesmo de eu receber ele como filho. E ele me disse que provavelmente todos o abandonariam e que eu ouviria coisas terríveis, mentiras a respeito dele, e que, por fim, provavelmente, seria crucificado diante de mim. E, mesmo assim, eu aceitei recebê-lo como filho. Sempre fui muito fiel a Deus. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Jesus é o governador espiritual do planeta e cuida de todos nós. Gente, que história linda. Eu estou emocionado aqui. Juro, estou emocionado. Que muito, muito lindo isso. Realmente é de arrepiar. Que coisa legal, que coisa bacana. E depois dessa história linda, que tenho certeza que mexe com qualquer um de nós, só nos resta encaminhar para o encerramento da nossa entrevista, essa entrevista linda, assim, ó, emocionante. Eu estou aqui com o coração palpitando aqui de emoção, com tanta coisa bonita que a gente está ouvindo. Eu gostaria, para a gente poder encerrar, se o senhor José pode nos deixar uma mensagem final para encerrar este nosso momento tão iluminado que está sendo hoje, por favor. Eu gostaria de lembrar as crianças, principalmente os adolescentes, que podem passar por inúmeros conflitos, não é? Vocês que estão nos escutando agora, as crianças e adolescentes da evangelização, quantos conflitos, quantas dúvidas que a gente tem no nosso dia a dia. E falar para vocês que Maria e eu também tivemos dúvidas, também tivemos conflitos, que a nossa vida também ela não foi fácil, foi de muita dificuldade.
Mas o que que a gente aprendeu na nossa passagem aqui pela Terra, que nos fortaleceu e que a gente deixa para vocês? Que vocês entendam que Deus sempre tem um plano para nós, e um plano bom, um plano melhor. Só que devido às nossas limitações aqui nesse planeta, nem sempre a gente consegue entender isso de imediato. E aí a gente entra em conflito. E é por isso que nós precisamos desenvolver e praticar a fé. Por maior que sejam as nossas dificuldades aqui na Terra, por maior que sejam os problemas que vocês, crianças, ou vocês, adolescentes, estão enfrentando na escola, com os amigos, em casa, Deus sempre tem um plano para nós. A gente precisa acreditar nele, por mais que em um primeiro momento a gente não entenda. Então é muito importante entendermos que Deus sabe o que é melhor, sempre. Ou seja, mesmo acima da nossa vontade, existe a vontade do nosso Pai, que é sabedoria e bondade. Então sempre vai acontecer aquilo que for melhor para nós, mesmo que num primeiro momento a gente não consiga ver isso. Assim como muitas vezes Maria e eu não conseguimos entender de imediato algumas coisas que aconteciam conosco. Jesus foi escolhido por Deus, nosso Pai, para ser o governador então espiritual do nosso planeta, da Terra. E ele cuida de todos nós com muito amor. Assim como Jesus foi escolhido para ser o nosso governador, todos nós fomos escolhidos para estar na Terra no determinado momento que estamos, passando por todos os problemas, alegrias, tristezas que são necessárias na nossa vida, mas que nós temos Jesus. E as que trabalharem com a fé, tentarem viver dentro do que Jesus nos ensina, nunca estará sozinhos. E vai chegar um tempo que a gente vai entender, então, por que viemos a passar por alguns problemas. Vamos lembrar sempre, gurizada, que Jesus é o nosso guia, ele é o nosso modelo, o modelo da humanidade. Veio nos ensinar o caminho para que a gente possa o mais rápido possível evoluir, aprendendo a amar. E para isso temos que desenvolver muitas virtudes que a gente ainda não tem, mas que a gente tem sementes que basta a gente cuidar, regar, que a gente vai chegar até Deus. Então, fica a dica, como vocês falam, não é? Quando tivermos qualquer dúvida de como agir, a gente deve sempre pensar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Então, um forte abraço, que nesse ano de 2020 vocês possam finalizar com muito amor no coração. Eu sei que para vocês aí da Terra foi um ano de muito aprendizado, de algumas dificuldades, mas lembrar que Jesus está sempre junto conosco e que está dando principalmente para o fim das dificuldades que esse ano nos apresentou. Obrigado a toda a equipe do Boa Nova, ao Lisandro, a Nath e a minha companheira Maria, que está aqui comigo neste momento. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Nós é que agradecemos. Um abraço. Da minha parte, muito, 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 muito obrigado. Fiquemos todos com Deus. Um Feliz Natal para todos nós. Muito obrigada, gente. Abraço. Foi uma honra mesmo estar presente com vocês nessa noite de hoje. Muito obrigada. E Feliz Natal, galera! E um ótimo ano novo! E vai dar tudo certo. Um ano novo, novo, né? Isso aí. Beijão, tchau!